Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de refletir contigo um pouco a respeito do Salmo de número 91. Tido por muitos como um salmo protetor, em algumas casas é comum a gente encontrar um cantinho com uma Bíblia antiga, grande, aberta no Salmo 91, como se aquele salmo tivesse o poder de proteger a casa, a família. E hoje nós vamos ver um pouquinho do contexto do Salmo 91. Os cristãos gostam muito de citar o Salmo 91 em tempos difíceis, como é o tempo que nós temos vivendo. Outros o recitam e até creem que nada de ruim os acontecerá. Não sei se você já percebeu isso, mas na tentação de Jesus lá em Mateus, o próprio Satanás, tentando Jesus, cita o Salmo de número 91. E ele disse assim: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Quando ele fala pois está escrito, ele faz uma referência ao Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Mas já que estamos falando do Salmo 91, nada melhor do que ler esses 16 versículos do Salmo 91. E aí, vamos ler comigo? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, que salmo precioso. Mas com base nessas promessas, várias pessoas às vezes chegam a acreditar que nada de ruim então pode acontecer com aqueles que seguem ao Senhor. Nenhuma doença, perda de emprego. Nossa vida então deveria ser plena aqui na terra. Nada de ruim deveria acontecer. Mas será que é realmente o contexto desse salmo? Nesse salmo nós encontramos verdades que são muito confortantes para nós. Deus é a nossa fortaleza. Ele é protetor de qualquer perigo. E Deus concede as suas promessas. Mas antes de aplicarmos esse salmo na totalidade a nós precisamos entender primeiro quem escreveu esse salmo, em que contexto esse salmo foi escrito. Para muitos, lembrar do livro de Salmos é relacionar com o rei Davi, né? Mas os estudos sugerem que esse salmo não tenha sido Davi, mas sim Moisés. Olha só que interessante. E por causa disso, Moisés então celebra esse pacto com o Senhor. Deus, durante o Antigo Testamento, principalmente ali no Monte Sinai, quando ele deu a lei a Moisés, os 10 mandamentos, ele firmou um pacto. E esse pacto dependia de algumas condições. Se vocês confiarem em mim, então eu os abençoarei. E é nesse contexto desse pacto que Moisés então louva o Senhor por meio desse salmo. As promessas que Deus deu para Israel não podem ser aplicadas totalmente para o contexto da igreja. Desculpa que o celular caiu. No contexto da igreja, de forma literal. Deus prometeu ao seu povo bênçãos na terra prometida que eles iriam conquistar
se eles lhe obedecessem. Mas também ele prometeu maldição, em caso eles caíssem em desobediência, como está descrito em Deuteronômio capítulo 28. É preciso levarmos em conta isso quando estudamos o Salmo 91. No Novo Testamento, por exemplo, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, sofrendo tantas coisas. Paulo passou por muitas doenças e provações. E a morte dos discípulos, aqueles que seguiram Jesus, sendo crucificados de cabeça para baixo, torturados, perdendo a sua cabeça. Como relacionar o Salmo 91 com tudo isso que os nossos irmãos do Novo Testamento sofreram? É claro que os princípios de Deus, eles não mudam. O Senhor continua sendo o nosso auxílio, a nossa fortaleza. Podemos descansar debaixo de suas asas. Esses princípios de Deus não mudam. É muito comum hoje nós ouvirmos uma série de pregações a respeito só de bênçãos, 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 e se usa às vezes o Salmo 91 para proclamar só as bênçãos, bênçãos, bênçãos. Mas Jesus vem mostrar que existe uma cruz para mim e para você carregarmos. E ele diz, ele continua dizendo, assim como o Salmo 91, que ele será o nosso socorro. Ou seja, nós vamos precisar de socorro. Ele é o nosso refúgio. Nós vamos precisar de um abrigo para os momentos difíceis. Deus nos levará em segurança ao lugar que Ele tem preparado para nós. E o Salmo 91 diz, o Salmo 91 no final ele diz assim: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor tem mostrado a salvação dele para nós. Aleluia, eu lhe mostrarei a minha salvação. Mas o caminho até lá pode sim, meu irmão, passar por angústias, aflições, medo, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como o apóstolo Paulo diz. E se isso acontecer com você, você não precisa achar que as bênçãos de Deus não estão sobre a sua vida. Às vezes esse é um caminho que você vai precisar passar para que algo de amadurecimento venha na sua vida, para você conhecer o Senhor de uma forma que ainda você não conhece. Não aplique o Salmo 91 na sua vida, achando que nada difícil possa acontecer com você. Aplique-o de forma a exercitar a sua fé nos momentos difíceis. Você tem alguém para pedir socorro. Você tem alguém para ir, que é a sua torre forte, o seu alto refúgio. As palavras de Jesus foram muito simples. Ele disse que nós teríamos sim aflições, mas que éramos para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você também pode vencer, meu querido. Você não está imune aos problemas, você não está imune às decepções, mas exerça a sua fé. Fé de que o Senhor está no controle. Corra para Ele. Corra para Ele. Tem uma canção que é muito linda, que fala sobre o Salmo 91, que diz assim: debaixo de suas asas eu posso descansar, e sob as suas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. Mesmo nas situações difíceis, você pode se segurar, você pode voar nas asas do Senhor e Ele te levará para um lugar seguro. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Deus te abençoe.